Olá pessoal, hoje vamos fazer uma reação ao debate do PS e AD, o PSD, ou como lhe queiram chamar. É provável que este vídeo tenha várias partes, porque o debate tem 1 hora e qualquer coisa, não é? E não vou pôr isso tudo num vídeo, senão ninguém vê, não é? Os vídeos têm que ser curtos. Vamos lá ver quais são as propostas deles. Todas as entidades públicas chamadas a colaborar. Tivemos 47 entidades públicas a comunicar pela via que estava disponível com mais eficácia, que era a rádio. E depois, quando houve condições de chegar já de uma forma mais massiva, eu acabei por falar ao país já ao início da... Portanto, não considerou prioritário ser a primeira voz do Governo a falar ao país? Deixe-me dizer, nós não só tratamos da comunicação, como tratamos da parte técnica, como tratamos... O que eu tenho a dizer, eu acho que a forma de comunicação do governo do Montenegro não foi má. Porquê? Porque a maneira de comunicar não era muito assertiva. Só dava para comunicar via rádio e as que funcionavam. Nem todas funcionavam, só algumas. E como é que se vai comunicar com a população sem energia? É difícil. Acho que a comunicação dele foi assertiva o quanto baste, mas lá está, teve as suas limitações, não é? Não há milagres. Nós tivemos os autarcas entregues à sua sorte, eles ativaram os serviços de proteção civil municipais, mas sentiram-se sempre sozinhos. E depois a comunicação, porque o governo não é responsável pelo apagão, não é também responsável pelo restabelecimento do fornecimento da energia elétrica, porque isso deve-se sobretudo à REN, mas naquilo que era a responsabilidade do governo, nomeadamente a coordenação e a comunicação, o governo falhou. Pá, tu nem para gerir uma TAP tu conseguiste, tu eras gerir a TAP por WhatsApp, mas agora estás a dizer que não soube gerir bem a situação. Geriu-se da maneira que deu, não é? Não havia energia elétrica, não havia como fazer muito melhor. Se tu fazias melhor, opá, não, acho que não. A partir do momento que tu geres uma grande empresa através do WhatsApp, não acho que seja uma maneira profissional de gerir uma empresa. Porque o líder do Partido Socialista não tem autoridade moral para falar dessa maneira, porque quando teve responsabilidades governativas, deu mostras precisamente do contrário. Basta lembrar a posição que tomou a propósito da localização do aeroporto, que denota efetivamente falta de capacidade de liderança, falta de serenidade, falta até de entrosamento. Mas isso é porque havia conflito de interesses. Havia aquele conflito, se calhar tinha os terrenos em nome dele, ou em nome da família dele, e queria que aqueles terrenos fossem para o aeroporto. Havia aquele conflito, pá, estes terrenos são meus, se o Estado nos comprar, vende por milhões, fico milionário. O milionário já deve ser, não é? Porque quem é que tem o poder da caneta e não é milionário? Veja, o poder da caneta dá muito dinheiro. A Espanha, que tem uma interligação com França e com Marrocos e que podia alimentar a sua rede a partir dessa via, nós demonstramos autonomia para poder reiniciar todo o sistema de produção e distribuição. Tivemos um bom resultado com os funcionários públicos das várias áreas de atuação a serem proficientes. Tivemos a colaboração. Só quero saber onde é que foste buscar essa da autonomia se nós recebemos eletricidade de Espanha. Não sei onde é que foste buscar isso. Se Espanha não manda eletricidade para Portugal, Portugal fica às escuras. Nós não temos produção de energia. Nós somos completamente dependentes de Espanha para energia. Quando iniciam o processo de envio dos SMS à população às 17h15, quando fazem o alerta nível laranja às 19h30, quando ativam a rede... Eu tenho a dizer que eu não recebi nada. Zero. Recebi bola. Também já estava à espera. Nós fazemos a opção de baixar os impostos que toda a gente paga, nomeadamente, e que pesam mais nas famílias que ganham menos. O IVA zero permitirá reduzir o custo de vida com os bens alimentares, nomeadamente com a carne, com o peixe, com o leite, com os ovos. É o esforço que nós, Estado português, devemos fazer para baixar o custo de vida das famílias, mas também baixar... Isso é uma boa medida, sim, mas o problema é que tu não estás a baixar os impostos nos rendimentos, ou seja, tu preferes ficar com o dinheiro do trabalho das pessoas e dá-los a migalha nos bens essenciais. Não é preferível, tipo, não é melhor baixar esse imposto, sim, e deixar o dinheiro ficar nas mãos das pessoas? Eu acho que é bem melhor isso. Eu acho que a parte do Montenegro é melhor na parte de deixar o dinheiro com as pessoas, mas também havia de baixar imposto nos bens essenciais, devia, mas ao deixar o dinheiro na mão das pessoas, isso é bom. Duas faces. Tenho uma face durante a campanha eleitoral e depois tenho uma face diferente para Bruxelas, porque está a fazer nesta campanha o que fez há um ano atrás.
apresentando taxas de crescimento que não são previstas por ninguém, mas depois em Bruxelas apresenta taxas de crescimento inferiores a 2%. Nós também... Opa, estas taxas de crescimento inferiores à inflação é por isso é que Portugal está a empobrecer. A inflação é 2, 2 e tal, 3, às vezes 4 e 5. E temos taxas de crescimento de 1,8 e 2,8. Pá, Portugal vai empobrecer com o tempo. É inevitável, é inevitável. Portugal vai empobrecer. Quando nós crescemos abaixo da inflação, Portugal vai empobrecer. Não há outra hipótese. Depois do investimento nem privado. o Banco de Portugal, Nós estamos a dar incentivos para que as empresas possam nem o Banco de investir Portugal, nem o mais. Conselho de Finanças Públicas. Nós estamos a diminuir, têm deixa-me só esse dizer, número, nós estamos a diminuir os encargos sobre as empresas, para as empresas terem mais meios para comprar mais equipamento, para pagarem melhores salários e terem melhores recursos humanos, para poderem investir em inovação e também para podermos ser um país mais atrativo ao investimento direto estrangeiro. Nisto, o Montenegro está a falar bem, eu concordo perfeitamente nisto, deixar o dinheiro com as empresas, para as empresas poderem fazer aquilo que bem entenderem com ele. Porque as empresas vão investir em melhores salários, melhores condições para as pessoas trabalharem, em desenvolvimento, vão investir nessas coisas. O Banco de Portugal fez um estudo sobre o impacto da redução de 1 ponto percentual no IRC no crescimento a médio e longo prazo. E o impacto é de 0,1% no crescimento da economia portuguesa, se todas as empresas que tiverem essa poupança fiscal reinvestirem a totalidade dessa poupança fiscal. Ora, a nossa política... Desde quando é que o Banco de Portugal tem um histórico para saber disso? O Portugal sempre foi um país de altos impostos, não há um histórico para perceber isso. E quando alguém que diz entender e é funcionário público, essa pessoa vive de dinheiro roubado, como é que a pessoa que nunca empreendeu na vida vai saber qual é a taxa de crescimento? A partir do momento que a pessoa vive de dinheiro roubado e nunca trabalhou na vida, não é? Porque se é funcionário público ou se é político, nunca trabalhou na vida, não vai pressionar essas merdas, é simplesmente um parasita. Aliás, toda a gente está no Estado são parasitas. Altos escalões, atenção. Os setores e as áreas tecnológicas com maior Isso potencial de o Estado arrastamento não da deve ser economia. visto como um empecilho na economia, mas é o Estado a dirigir a economia? Não, claro que não. Da mesma forma, são as Isso era um tiro no pé. Estava a dirigir a economia, era um tiro no pé. Era mesmo para dizer às empresas, vós todos fechar porque eu não sei gerir esta merda. Era a União Soviética 2.0. Foda-se. Diz que a economia gera-se a si própria e o Estado não deve atrapalhar, deve estimular. O Estado atrapalha a economia? Voltando só ao tópico. E de que maneira? Foda-se, só em regras de regrinhas, taxas de taxinhas. O Estado mais atrapalha do que ajuda. A bem dizer, o Estado só sabe atrapalhar, não sabe fazer mais nada. É atrapalhar. Atrapalha o empresário da maneira que mais pode. O empresário quer agilizar as coisas, o Estado vai lá para atrapalhar. Aquilo que o Partido Socialista quer é não só dirigir a economia, como privilegiar alguns setores. Mas a questão que se coloca e que se tem que colocar, e que o Pedro Nuno Santos nunca respondeu, é quais são os setores que ficam excluídos. Quais são os setores que o Partido Socialista não quer apoiar? Isso é, a bem dizer, isso é meter o bedelho no privado. O Estado nunca deve fazer nada no privado. O Estado simplesmente deve deixar o privado trabalhar à vontade. Os privados é que sabem as necessidades das pessoas. Agora, aí o Estado vai abrir uma comissão para fazer um estudo para ver qual é que é a área que mais precisa de apoio. Manda foder essa merda. Dizer assim, olha, os privados podeis trabalhar à vontade, que nós não vamos atrapalhar. É a melhor coisa que vós podeis fazer aos privados. Que era preciso nós fazermos uma seleção. Nenhum setor fica de fora dos apoios. Nós temos é que ter uma maior percentagem naqueles que têm maior potencial de arrastamento da economia. Não é nada de radical, é aquilo que Mário Draghi defendeu no mesmo sítio onde nós... Isso aí é o Estado a meter bedelho no privado. Não é mais nada. É o Estado a meter bedelho. É do tipo assim, olha, eu dou-vos apoio se vós fazerem isto. Mesmo que não seja aquilo que a população quer. Opa, isso é meter o bedelho no privado. Não tens que fazer nada disso. Para ter menos utentes sem médico de família e menos urgências fechadas. É verdade que o nosso Serviço Nacional de Saúde tem vários constrangimentos, vários problemas que vão demorar algum tempo a ser superados. Do ponto de vista da gestão, do ponto de vista dos investimentos que ficaram na gaveta durante anos, mas esse dos recursos humanos é decisivo. Mas era preciso tratar disso. Uma coisa é certa. Se entrarem imigrantes como têm entrado, não há sistema de saúde que aguente, porque ao entrar milhões e milhões de imigrantes, qual é o sistema de saúde que aguenta? Não há nenhum que aguente. E depois eles vêm para aqui, têm os filhos, depois pensam no caralho, não pagam a ponta de um corno e daí tem tudo bem. Ou seja, o Estado não, nós
Pagámos para a mulher ter o filho, para o pai ter o filho e para o puto. Opa, onde é que isto tem algum cabimento? Não tem cabimento nenhum. Assim sendo, Luís Montenegro, e porque de facto falhou aqui nesta promessa, por exemplo, de garantir a todos os portugueses um médico de família, quer falar diretamente para quem não tem médico de Nós família, apresentámos- prometer-lhe Quero. uma nova data, prometer-lhe uma nova data. Quero, mas deixe-me. Ele falhou na parte em que, como deixa entrar tantos imigrantes, não há capacidade humana para dar resposta no âmbito da saúde. Para tanto imigrante, não há capacidade. E principalmente o Estado, que é ineficiente assim, por sua essência. O Estado é ineficiente por essência. E eles querem dar resposta a milhares e milhares de imigrantes e depois esquecem-se dos portugueses. Os portugueses estão sempre a levar na peida. Pedro Nuno Santos, sobre esta questão da falta de médicos no SNS, o que é que se compromete a fazer para, de facto, reforçar o número de médicos? Antes de mais, deixe-me dizer que esta é mesmo a área de maior falhanço do governo da AD e por responsabilidade direta e pessoal de Luís Montenegro, que criou a expectativa nos portugueses de que era fácil. Não é bem assim. A entrada de imigrantes já vem do teu governo. E aí foi isso que provocou o caos no SNS. Foi a entrada massiva de imigrantes. Como eles também precisam de cuidados de saúde, ou seja, se temos 1,8 milhões de imigrantes, como é que se dá a resposta a isso em quê? Um ano? Um ano e meio? Não dá. Melhor, aliás, um ano, que ele teve lá 11 meses. Não dá para dar resposta a isso. Quem deu cabo do SNS foi o PS. O PS é que arrebentou com o SNS todo, com a carrada de imigrantes que recebeu. Aos nossos portugueses. Nós temos uma população cada vez mais envelhecida, com doenças crónicas, e nós precisamos de fazer um trabalho junto da comunidade para garantir que as doenças crónicas, nomeadamente dos nossos mais velhos, não se... Vou ver dizer agora assim, nós temos uma população cada vez mais envelhecida e temos que dar, ou pelo menos não nos intrometermos tanto e dar apoios à natalidade, porque os apoios, depois como quem diz, incentivar as pessoas a ter filhos, não é preciso dar subsídio, só é preciso baixar o custo de vida e incentivar as pessoas a ter filhos. Porquê? O que é que gostam de incentivar? Da imigração. A imigração vem para aí, tem 5 e 10 filhos e daqui a pouco Portugal não é dos portugueses, Portugal é dos imigrantes. Como eu já disse várias vezes, nós não temos nenhum dogma ideológico. Agora, nós só se avança para uma parceria público-privada com uma fundamentação que nós não vimos até agora. O Governo quer passar para PPPs 5 hospitais, mais de 170 centros de saúde, sem ter apresentado a devida fundamentação. Se for como o Hospital do Braga, eu apoio a 100%. Daquilo que ouço falar, o Hospital do Braga era espetacular, era quase ao nível do privado. Se não for mesmo ao nível do privado, só que lá está, a esquerda quer dar cabo daquela merda, porque não havia taxas. Como não há taxas, a esquerda não gosta. A confiança aos portugueses de termos Presidente da pessoas República. competentes, candidato, pessoas competentes do nosso lado. As listas de espera para... Falar em competência e PS, ai meu Deus, estás-te a espetar, pá, estás-te a espetar, todo PS e competência, não bate, não é a mesma coisa. Tá boa essa, PS e competência, na mesma frase não dá, não dá. Tá boa, boa sorte. Porque houve uma crise de confiança que nos trouxe de novo para eleições, devido a suspeitas sobre o comportamento ético do Primeiro-Ministro. O Pedro Nuno Santos disse há dias que já sabe o suficiente para fazer um juízo negativo sobre Luís Montenegro, mas que ainda queria explicações. Isto aqui é por causa do suposto dinheiro para as casas que ele comprou, ou para a casa que ele comprou, porque veio do pai e tal, e agora ele não quer que se faça acho que é uma CPI que se chama, já nem sei, lá uma cena que eles fazem lá no Parlamento, que querem explicações, já não querem que faça isso, melhor, ele não quer que se faça isso, porquê? Porque vão descobrir os podres, por isso é que eles, já sei o suficiente, não faço nada. Já te conheço de gingeira. PS, conheço de gingeira. Opa, isto aqui é por causa. Ele não quer que se faça nenhuma CPI à cena dele ter comprado as casas, porque vai-se descobrir podres. É por causa disso. que Luís Montenegro, como Primeiro-Ministro, continuou a receber dinheiro de algumas empresas. E eu digo isto com a consciência de que a SPI não viva é Luís Montenegro. Foi Luís Montenegro que criou a empresa, foi Luís Montenegro que angariou os clientes da empresa e é por Luís Montenegro que os clientes lá estão. Um desses clientes... E para não falar que ele tem uma empresa de advogados, logo por aí tem um conflito de interesse enorme. Porquê? Porque ele tem
muito provavelmente, eu não posso dar certezas, não é? Mas muito provavelmente ele deve ter trabalho para o Estado por ajuste direto, porque ele tem o poder da caneta. Pois é, não podemos esquecer desse pequeno pormenor. Aquilo que Luís Montenegro fez umas horas antes deste debate, quando tinha essa informação há 2 meses e decidiu atirar o país para eleições. Quero terminar, Para terminar, por dizendo favor. que isto é mais do que suficiente para nós percebermos. Luís Montenegro E quando o PS fez muito pior. O PS fez muito pior e nunca caiu. Porquê? Porque dava os taxinhos lá aos outros partidos para passar orçamentos. Quando dava taxinhos, está tudo bem. Agora, como eu sei, provavelmente não está a dar taxinhos, temos que o deixar cair. É a minha observação quanto a isso. não tem idoneidade para o cargo que ocupa e Aliás, não está a dar taxinhos contigo. Eu já se viu que ele deu muitos taxos, mas se calhar não foi os taxos que eles queriam. É aí que eu quero referir. Como eu tinha temido, vamos ter que ter várias partes, não é? Vamos agora para outra parte. Até já.